A voz do livro. Audiobook. Ouça o seu livro preferido e inscreva-se no canal. Capítulo 2 do livro Um Amor para Recordar, Nicholas Sparks. Capítulo 2. Depois do ensino médio, eu pretendia ir para a UNC, a Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Meu pai queria que eu fosse para Harvard ou Princeton, como os filhos dos outros deputados, mas com as minhas notas isso não seria possível. Não que eu fosse um aluno ruim, eu simplesmente não me concentrava nos estudos, e minhas notas não eram suficientes para aspirar uma vaga nas faculdades mais prestigiadas. No meu último ano, era bastante incerto que eu fosse aceito até mesmo na Universidade da Carolina do Norte. E essa era a faculdade do meu pai, onde ele poderia mexer uns pauzinhos. Durante um de seus poucos fins de semana em casa, meu pai bolou um plano para que eu virasse esse jogo. Minha primeira semana de aula tinha acabado de terminar e estávamos à mesa de jantar. Ele ficaria 3 dias em casa, por causa do fim de semana do dia do trabalho. Acho que você deveria se candidatar a presidente do corpo estudantil, disse meu pai. Sua formatura é em junho e acho que seria bom para o seu histórico. A propósito, sua mãe concorda comigo. Minha mãe assentiu enquanto mastigava um bocado de ervilhas. Ela não falava muito enquanto meu pai tomava a palavra. Embora piscasse para mim, apesar de ser uma pessoa muito doce, às vezes acho que minha mãe gostava de me ver constrangido. Não acho que eu venceria, respondi. Embora eu provavelmente fosse o garoto mais rico da escola, de forma alguma era o mais popular. Essa honra pertencia a Eric Hunter, meu melhor amigo. Ele conseguia arremessar uma bola de beisebol a quase 140 km por hora e tinha levado o time de futebol americano a vencer títulos estaduais consecutivos como principal quarterback. Eric era um macho alfa, até seu nome era legal. Claro que você pode vencer, meu pai apressou-se a dizer. Nós, Carters, sempre vencemos. Esse era mais um dos motivos pelos quais eu não gostava de estar com meu pai. Nas poucas vezes em que ele vinha para casa, parecia que queria me moldar e me transformar na sua versão em miniatura. Como eu havia crescido sem a presença dele durante a maior parte do tempo, comecei a me ressentir de tê-lo por perto. Aquela era a primeira conversa que tínhamos em semanas. Meu pai quase nunca falava comigo ao telefone. E se eu não quiser? Meu pai pousou o garfo, um pedaço de costela de porco ainda preso nos dentes do talher. Lançou-me um olhar atravessado, me avaliando. Usava um paletó, apesar de estar fazendo mais de 26 graus dentro de casa, e isso o tornava ainda mais intimidador. A propósito, meu pai sempre estava de paletó. Acho, falou devagar, que seria uma boa ideia. Eu sabia que, quando ele falava assim, o assunto estava encerrado. As coisas eram desse jeito na minha família. A palavra do meu pai era a lei. Mas o fato era que, mesmo depois de eu ter concordado, não queria fazer aquilo. Não queria desperdiçar minhas tardes em reuniões com professores depois da aula. Depois da aula! Todas as semanas pelo resto do ano, inventando temas para os bailes da escola ou tentando decidir de que cor seriam as bandeirinhas. Isso era tudo que os presidentes de corpo estudantil faziam, pelo menos quando eu estava no ensino médio. Não era como se os alunos pudessem decidir algo realmente importante. Eu também sabia que meu pai tinha um bom argumento. Se eu quisesse ir para a Universidade da Carolina do Norte, tinha que fazer alguma coisa. Eu não jogava futebol nem basquete. Não tocava um instrumento, não fazia parte do clube de xadrez, nem de boliche ou de qualquer outro. Eu não era excelente na sala de aula. Droga, eu não era excelente em quase nada. Cada vez mais desanimado, comecei a listar o que eu de fato sabia fazer. Mas, para ser sincero, não havia muito. Eu sabia dar 8 tipos diferentes de nós de marinheiro. Podia andar descalço no asfalto, quente, por mais tempo que todo mundo que eu conhecia. Consegui equilibrar um lápis em pé no meu dedo por 30 segundos.
mas não achava que essas habilidades se destacariam numa candidatura para a faculdade. Então, ali estava eu, deitado na cama a noite toda, pouco a pouco chegando à sufocante conclusão de que era um fracassado. Obrigado, pai. Na manhã seguinte, fui à sala do diretor e acrescentei meu nome à lista de candidatos. Havia 2 outras pessoas concorrendo, John Foreman e Meg Brown. Eu soube na mesma hora que John não tinha a menor chance. Ele era o tipo de cara que tirava fiapos da sua roupa enquanto falava com você, mas era um bom aluno. Sentava na primeira fileira e levantava a mão todas as vezes que o professor fazia uma pergunta. Se era chamado para responder, quase sempre acertava, e então virava a cabeça de um lado para o outro com um olhar convencido, como se o gesto provasse que seu intelecto era superior quando comparado com os dos outros réis mortais da sala. Eric e eu soprávamos bolinha de papel nele quando o professor estava de costas. Já a Meg Brown era outra questão. Também era boa aluna, tinha participado do conselho estudantil nos 3 primeiros anos e fora vice-presidente no ano anterior. Os únicos pontos contra Meg era o fato de não ser muito atraente e de ter engordado 9 quilos naquele verão. Eu sabia que nenhum garoto votaria nela. Depois de analisar os competidores, percebi que no fim das contas eu podia ter uma chance. Meu futuro estava em jogo, então bolei minha estratégia. Eric foi o primeiro a concordar. Claro, vou falar para todos os caras do time votarem em você, sem problema, se é isso mesmo que você quer. E que tal as namoradas deles também? Pedi. Isso resume a minha campanha. É óbvio que fui aos debates como devia e distribuí aqueles panfletos idiotas com os dizeres: o que vou fazer se for eleito? Mas foi Eric Hunter que deu o que eu precisava para vencer. A Beaufort High School tinha apenas cerca de 400 alunos, então conseguir os votos dos atletas era crucial. E a maioria deles não dava mínima para os candidatos. No fim das contas, funcionou exatamente como eu havia planejado. Fui eleito presidente do corpo estudantil com a boa maioria dos votos. Eu não tinha ideia de que problemas isso ia me trazer. No penúltimo ano do ensino médio, namorei uma garota chamada Angela Clark. Ela foi minha primeira namorada de verdade, embora o relacionamento só tenha durado alguns meses. Pouco antes das férias de verão, Angela me trocou por um cara chamado Liu, que tinha 20 anos e trabalhava como mecânico na oficina do pai. Seu primeiro atributo, até onde eu podia dizer, era ter um carro muito legal. Ele sempre usava uma camiseta branca com um maço de camel preso na manga dobrada e se recostava no capô de seu Thunderbird, olhando de um lado para outros e dizendo coisas como "Oi, gatinha", sempre que uma garota passava. Liu era um vencedor, se é que você me entende. Bem, o baile de boas-vindas se aproximava e por causa dessa situação com a Angela, eu ainda não tinha com quem ir. Todo mundo do conselho estudantil precisava comparecer. Era obrigatório. Eu tinha que ajudar a decorar o ginásio e a limpar no dia seguinte, o que em geral era muito divertido. Convidei algumas meninas que conhecia, mas elas já tinham acompanhantes, então convidei outras, que também já estavam acompanhadas. Na última semana, as opções ficavam bem escassas, restritas ao tipo de garotas que usavam óculos grossos e tinham língua presa. Beaufort nunca foi exatamente um ninho de beldades, mas eu precisava encontrar alguém. Não queria ir ao baile sozinho, que impressão isso causaria? Eu seria o único presidente do conselho estudantil a ir ao baile de boas-vindas sozinho. Acabaria servindo ponche a noite inteira ou limpando o vômito do banheiro. Era o que pessoas desacompanhadas costumavam fazer. Quase em pânico, peguei o anuário do ano anterior e comecei a virar as páginas, uma a uma. Procurando qualquer garota que pudesse não ter um acompanhante. Primeiro olhei as páginas das veteranas. Embora muitas tivessem ido para a faculdade, algumas ainda estavam na cidade. Apesar de achar que não teria muitas chances com elas. Liguei mesmo assim e, claro, ficou aprovado que eu estava certo. Não consegui encontrar ninguém, pelo menos ninguém que fosse ao baile comigo. Eu estava ficando muito bom em lidar com a rejeição,
mesmo que não fosse o tipo de coisa de que você pudesse se gabar para os netos. Minha mãe sabia pelo que eu estava passando, veio ao meu quarto e se sentou na cama ao meu lado. Se não encontrar companhia, ficarei feliz de ir com você, disse ela. Obrigado, mãe, falei com jeito. Quando ela saiu do quarto, me senti ainda pior do que antes. Nem minha mãe achava que eu conseguiria encontrar alguém. E se nós fôssemos juntos? Mesmo que eu vivesse 100 anos, as pessoas nunca se esqueceriam disso. A propósito, havia outro cara na mesma situação que eu, Kerry Dennison. Fora eleito tesoureiro e também não tinha conseguido uma companhia ainda. Era o tipo de cara com quem ninguém queria andar, e o único motivo para ter sido eleito é que não houvera concorrentes. Mesmo assim, acho que a votação foi apertada. Ele tocava tuba na banda marcial e seu corpo parecia todo desproporcional, como se tivesse parado de crescer no meio da puberdade. Kerry tinha uma barriga enorme e braços e pernas desengonçados, como os Queens das histórias do Dr. Seuss. Ele também falava de um jeito estridente, era o que o tornava tão bom com a tuba, admito, e nunca parava de fazer perguntas. Onde você foi no fim de semana? Foi divertido? Saiu com alguma garota? Ele não esperava uma resposta, ficava andando ao redor enquanto fazia as perguntas, de modo que você tinha que ficar virando a cabeça para mantê-lo à vista. Juro que Kerry deve ser a pessoa mais chata que já conheci. Se eu não arranjasse um par, ele ficaria do meu lado a noite inteira, disparando perguntas, como um advogado maluco. Então, ali estava eu, virando as páginas da seção dos penúltimos anos, quando vi a foto de James Sullivan. Parei por um segundo. Depois virei a página me xingando por ter ao menos considerado a possibilidade. Passei a hora seguinte procurando alguém com uma aparência no mínimo decente, mas pouco a pouco cheguei à conclusão de que não havia mais ninguém. Não havia mais ninguém disponível. Por fim, voltei à foto de Jamie e olhei de novo. Ela não era tão feia, disse a mim mesmo. E sem dúvida, é muito doce. Jamie provavelmente aceitaria. Fechei o anuário. Jamie Sullivan, a filha de Herbert? Sem chance. Não mesmo. Meus amigos me comeriam vivo. Mas comparado a levar a mãe ou limpar vômito, ou mesmo, Deus me livre, Kerry Dennison, passei o resto da tarde debatendo os prós e os contras do meu dilema. Acredite, mudei de ideia algumas vezes, mas no fim a decisão era óbvia, até para mim. Eu tinha que convidar Jamie para o baile, e comecei a andar pelo quarto pensando na melhor maneira de fazer isso. Foi então que me dei conta de algo horrível, algo absolutamente assustador. Kerry Dennison, percebi de repente, devia estar fazendo a mesma coisa naquele momento. Devia estar olhando o anuário também. Ele era estranho, mas não parecia ser o tipo de cara que gostava de limpar vômito. E se você visse a mãe dele, entenderia que a alternativa de Casey era muito pior que a minha. E se convidasse Jamie antes de mim, ela não lhe daria não, e sendo bem realista, era a única opção que ele tinha. Ninguém além dela aceitaria acompanhá-lo. Jamie ajudava todo mundo. Era uma dessas santas das oportunidades igualitárias. Provavelmente, ouviria a voz estridente de Casey, veria a bondade irradiando de seu coração e aceitaria na hora. Então ali estava eu, sentado no quarto, frenético, com a possibilidade de Jamie não ir ao baile comigo. Confesso que mal dormi naquela noite, o que foi a coisa mais estranha que já havia me acontecido. Não acho que alguém tenha ficado nervoso para convidar Jamie antes. Pretendia falar com ela logo cedo pela manhã, enquanto ainda tinha coragem. Só que Jamie não estava na escola. Presumi que estivesse trabalhando com os órfãos em Madison City, como fazia todo mês. Alguns de nós também tínhamos tentado se livrar da escola com essa desculpa, mas Jamie foi a única que conseguiu ser liberada por isso. O diretor sabia que ela estaria lendo para as crianças, fazendo artesanato ou apenas sentada brincando com elas. Jamie não fugiria para a praia, para Cecil ou algo assim. Essa ideia era absolutamente ridícula. Já conseguiu companhia? Perguntou Eric no intervalo das aulas. Ele sabia muito bem que não, mas mesmo sendo meu melhor amigo, gostava de implicar comigo de vez em quando. Ainda não, respondi. Estou trabalhando nisso.
No fim do corredor, Kerry Denison remexia em seu armário. Juro que ele me lançou um olhar fuzilante quando achou que eu não estivesse vendo. Aquele dia foi horrível. Os minutos passavam devagar durante minha última aula. Pelos meus cálculos, se Kerry e eu saíssemos na mesma hora, eu conseguiria chegar à casa de Jamie antes por causa daquelas pernas desajeitadas e tudo mais. Comecei a me preparar psicologicamente e quando o sinal tocou, saí correndo a toda velocidade. Voei por cerca de 100 metros, mais ou menos. Então comecei a ficar cansado e tive uma cãibra. Logo, tudo o que eu conseguia fazer era andar. Mas a cãibra de fato começou a me incomodar e tive que me curvar e segurar a lateral do corpo enquanto me movia. Ao caminhar pelas ruas de Beaufort, eu parecia uma versão ofegante do Corcunda de Notre Dame. Atrás de mim, pensei ter ouvido a risada aguda de Kerry. Virei-me apertando os dedos na barriga para aliviar a dor, mas não vi. Talvez estivesse cortando o caminho pelo quintal de alguém. Kerry era um sorrateiro maldito. Não se podia confiar nele nem por um minuto. Comecei a me arrastar ainda mais rápido e em pouco tempo cheguei à rua de Jamie. A essa altura já estava todo suado. Minha camisa estava ensopada e ainda ofegava muito. Bem, cheguei à porta dela, parei um segundo para recuperar o fôlego e por fim bati. Apesar da corrida febril até ali, meu lado pessimista presumiu que seria Kerry quem abriria a porta. Eu imaginei sorrindo para mim com um ar vitorioso, um olhar que dizia basicamente: sinto muito, parceira, você chegou tarde demais. Mas não foi Kerry quem abriu a porta, foi Jamie. E pela primeira vez na vida vi como ela parecia se fosse uma pessoa normal. Vestia jeans e blusa vermelha. E embora o cabelo estivesse preso no coque, parecia mais casual do que de costume. Percebi que ela seria realmente bonita caso se desse uma chance. Lando, disse enquanto segurava a porta aberta. Que surpresa! Jamie sempre ficava feliz de ver todo mundo, inclusive a mim, embora eu ache que minha visita a tenha assustado. Parece que você andou fazendo exercício, acrescentou. Na verdade não, menti, secando a testa. Por sorte, a câimbra estava aliviando depressa. Sua camiseta está toda suada? Ah, isso? Olhei para minha roupa. Não é nada, eu suo muito às vezes. Talvez você devesse ver um médico. Vou ficar bem, tenho certeza. Vou orar por você mesmo assim, afirmou ela, com um sorriso. Jamie estava sempre orando por alguém. Eu poderia muito bem me juntar ao clube. Obrigado. Ela baixou os olhos e meio que remexeu os pés por um momento. Bem, eu o convidaria para entrar, mas meu pai não está em casa e ele não permite que garotos entrem quando estou sozinha. Ah, tudo bem, respondi desajeitado. Podemos conversar aqui fora, eu acho. Se fosse do meu jeito, teria feito isso do lado de dentro. Gostaria de tomar uma limonada enquanto nos sentamos? Sugeriu ela. Acabei de fazer um pouco. Eu adoraria. Já volto, disse ela. Jamie voltou para dentro, mas deixou a porta aberta e deu uma rápida espiada. A casa era pequena, mas organizada, com um piano encostado em uma parede e um sofá na outra. Um pequeno ventilador girava a um canto. Na mesinha de centro havia livros com títulos como Ouvindo Jesus e a Fé e a Resposta. A Bíblia dela também estava ali aberta no Evangelho de Lucas. Um instante depois, Jamie voltou com a limonada e nos acomodamos em duas cadeiras perto do canto da varanda. Eu sabia que ela e o pai se sentavam ali nos fins de tarde, porque passava por ali de vez em quando. Assim que fizemos isso, vi a senhora Hangett, a vizinha do outro lado da rua, acenar para nós. Jamie acenou de volta enquanto eu ajeitava a minha cadeira para que a senhora Hangett não conseguisse ver meu rosto. Embora eu fosse convidar Jamie para o baile, não queria que ninguém, nem mesmo a senhora Hangett, me visse ali, para o caso de Jamie já ter aceitado o convite de Kerry. Uma coisa era ir ao baile com Jamie, outra era ela me rejeitar por causa de um cara como Kerry. O que está fazendo? Perguntou Jamie. Está movendo a cadeira para o sol. Eu gosto de sol, respondi, mas ela estava certa. Quase imediatamente pude sentir os raios queimando através da minha camiseta e me fazendo suar de novo. Se prefere assim, disse ela sorrindo. Então, sobre o que você queria falar comigo?
Jamie levantou a mão e começou a ajeitar o cabelo. Percebi que não tinha mudado nada. Respirei fundo, tentando criar coragem, mas não consegui me obrigar a falar ainda. Em vez disso, perguntei: você foi ao orfanato hoje? Jamie me levantou um olhar de curiosidade. Não, meu pai e eu fomos ao médico. Ele está bem? Ela sorriu. Tão saudável quanto possível. Assenti e olhei para o outro lado da rua. A senhorita Hangats tinha entrado em casa e não dava para ver mais ninguém na vizinhança. A barra finalmente estava limpa, mas eu ainda não estava pronto. Sem dúvida, está um lindo dia, comentei, ganhando tempo. Está sim. Quente também. Isso é porque você está no sol, respondeu ela. Olhei ao redor, sentindo a pressão aumentar. Ora, aposto que não tem uma única nuvem no céu. Dessa vez, Jamie não respondeu, e ficamos em silêncio por alguns instantes. Landon falou por mim. Você não veio falar do tempo, veio? Na verdade, não, eu disse. Então por que ele estar aqui? Perguntou ela. O momento da verdade havia chegado, e pigarrei. Bem, eu queria saber se você vai ao baile de boas-vindas. Ah, murmurou ela. Seu tom deu a entender que nem sabia que isso existia. Revirei-me na cadeira e esperei a resposta. Eu realmente não planejava ir, disse Jamie por fim. Se alguém a convidasse, você iria? Ela levou um tempo para responder. Não tenho certeza. Falou, pensando com cuidado. Acho que sim, se tivesse a oportunidade, nunca fui a um baile. São divertidos, apressei-me a dizer. Não tão divertidos, mas legais, sobretudo em comparação com minhas outras opções, não acrescentei. Ela sorriu com minha mudança de tom. Tenho que perguntar ao meu pai, é claro, mas se ele permitir, acho que eu iria. Na árvore ao lado da varanda, um pássaro começou a piar alto, como se soubesse que eu não deveria estar ali. Concentrei-me no som, tentando me acalmar. Apenas 2 dias antes, eu não conseguiria me imaginar sequer pensando nisso. Mas de repente, ali estava, me ouvindo dizer as palavras mágicas. Bem, você gostaria de ir ao baile comigo? Deu para ver que James ficou surpresa. Acho que ela pensou que a pequena introdução ao assunto provavelmente tivesse a ver com outra pessoa, a convidando. Às vezes, adolescentes mandam os amigos para preparar o terreno. Por assim dizer, para não ter que enfrentarem uma possível rejeição. Embora Jamie não fosse muito como os outros adolescentes, tenho certeza de que ela estava familiarizada com esse conceito, pelo menos na teoria. Porém, em vez de responder logo, Jamie desviou o olhar por um longo momento. Senti um embrulho no estômago, porque achei que ela fosse dizer não. Visões de minha mãe, vômito e Kelly inundaram minha mente. E de repente, me arrependi do modo como a tratei durante todos aqueles anos. Eu ficava me lembrando de todas as vezes que impliquei com Jamie. Chamei seu pai de fornicador ou simplesmente zombei dela pelas costas. Bem, na hora em que eu estava me sentindo péssimo por tudo isso, imaginando como conseguiria evitar Katie por 5 horas, ela se virou e olhou de novo para mim. Tinha um leve sorriso no rosto. Eu adoraria, respondeu. Enfim, com uma condição. Eu me preparei esperando que não fosse algo muito terrível. E eu perguntei, e qual é? Você tem que prometer que não vai se apaixonar por mim. Eu soube que ela estava brincando pelo modo como riu, e não pude deixar de suspirar aliviado. Às vezes, preciso admitir, Jamie tinha um ótimo senso de humor. Sorri e lhe dei minha palavra. Este foi o fim do capítulo 2, e eu me emocionei com esse final agora.